Eu sempre acreditei que nosso templo era nosso corpo, onde guardava o ser valioso para Jesus, sendo nosso espírito. Será verdade? Joelina Albuquerque que perguntou isso. Sim, com certeza. O nosso templo, o Mestre Jesus nos ensinou que o nosso templo é no coração. Não precisa de estrutura física, não. O nosso coração, Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e ora com sinceridade. O teu pai que está ali te escutando responderá às tuas preces, mais ou menos assim as palavras que ele fala. Então, é nas nossas, dentro de nós aqui. Não adianta eu estar num templo e eu estou ali, o meu pensamento está longe. Não adianta eu estar no templo porque tem um grupo ali e eu me animo. Não adianta eu estar no templo porque isso aí me afasta, minimiza a minha solidão. Não, você vai você entra no templo do teu coração. É a partir dali que você vai crescendo, você vai assimilando mais e mais as energias espirituais, você vai vendo a riqueza dessas energias que você amealha, que você conquista, você é intuída, você cria um canal direto com Deus, não precisa de intermediários, com os bons espíritos, o teu mentor tem condição, a tua vibração, isso tu fazendo o trabalho lindo, trabalhando as limitações, tendo um Deus que é onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom, te dirige a Ele, abre o teu coração aqui, vai ter essa conexão, as tuas vibrações melhoram, há um fortalecimento interior dentro de você, a musculatura da tua alma vai ficando cada vez mais forte, e aqueles desafios que você vai enfrentar, normais na vida, nesse mundo, na nossa vida, no mundo de provas e expiações, não vão desaparecer, mas vão se tornar plenamente resolvíveis. Você vai ter a condição. Primeiro que desespero não vai entrar nisso tudo, não. Tu tens uma força te dando o suporte. É o nosso templo, sim. Agora, quando você vai a um templo e lá você comunga verdadeiramente, você vai fazer uma doação para algum necessitado, com palavras, você está num acolhimento, você está ali porque você quer desenvolver esse trabalho do bem, você quer o aprendizado, você está buscando. É ali que você tem mesmo que procurar, mas não esquecendo nunca que tudo é um somatório e o canal que existe para todas essas assimilações e para esse crescimento nosso é o nosso coração. Maravilha, aquilo mesmo que Jesus já dizia, né? O reino dos Isso. céus está dentro de vós. Será que quando Jesus, na sua conversa com o sacerdote, quando ele afirma que levanta o templo em 3 dias, será que ali ele não estava já afirmando que o templo não era físico, e sim o espiritual, o coração? Sim, com certeza. Ele estava se referindo que após a sua morte física, ele conseguiria ascender após 3 dias. Ele não estava se referindo a. Mas aquele povo, era ao templo físico, aquela estrutura, não. Mas o povo, tão rude, que não conseguia entender aquilo. Então, tomavam sempre ao pé da letra, pelo literal. Mas Jesus se referia, sim, ao seu espírito, à sua essência, ele se referia assim a isso, e não à estrutura física, aquele templo. A Zezé aqui com a gente, ó, povo de Deus. Por favor, comente a fala de um evangélico que conversou comigo ontem dizendo: acho interessante o espiritismo, gosto de ouvir, ler, mas vocês invocam espíritos, e isso é contra a lei. Isso aí, Sbaida, eu posso fazer alguns comentários aqui iniciais, e aí você Pois dá um não. reforço, querida. Olha,
Primeiramente, nós precisamos entender a cultura judaica e compreender que a cultura judaica, ao contato com os egípcios, entrou em contato com cidades, já que a gente falou de cidades, entrou em contato com povos idólatras. E o monoteísmo, para se instaurar, era necessário que ele enfraquecesse esse processo de idolatria. Obviamente, se a comunicação com os mortos ela continuasse sendo muito viável, no sentido das pessoas esquecerem de Deus e ficarem todo o tempo buscando o espírito para resolver problemas, para decidir destinos, é óbvio que nós espíritas concordamos sim com Moisés. Tinha que realmente, naquela época, proibir esse uso vulgar, esse uso desrespeitoso da mediunidade, que usava a mediunidade para adivinhação, que usava a mediunidade para questões particulares, que usava a mediunidade para que os espíritos decidissem pelo indivíduo questões que são do livre-arbítrio dele e de responsabilidade pessoal dele. Então, nós queremos declarar, espíritas que somos, que concordamos com Moisés, porque o Espiritismo orienta o bom uso da mediunidade para a cultura, para o progresso, para questões humanitárias, para questões coletivas, para questões que nos ofereçam subsídios de esclarecimento espiritual e de libertação. Se comunicar com os mortos fosse terminantemente um sacrilégio, por que um morto chamado Moisés foi conversar com Jesus? O próprio Cristo conversou com um morto chamado Moisés. Estava morto, inclusive, o opositor, chamado de Satanás ou demônio, disputou o seu corpo. Houve isso no Antigo Testamento. No último capítulo de Deuteronômio, você pode consultar. Moisés estava morto e conversou com Jesus e apareceu para Pedro, apareceu para Tiago. Então, note que Jesus conversou com mortos. Fica claro que a conversa responsável, essa sim, é a conversa que pode ser autorizada pela divindade e que Deus não proíbe esse diálogo consolador, porque se o próprio Cristo voltou depois da cruz para consolar os apóstolos na estrada de Emaús, para consolar as três Marias, para consolar os discípulos que estavam no, no tabernáculo e estavam de portas fechadas. Jesus atravessa a porta em espírito para conversar com eles e confortá-los sobre os dias vindouros. Jesus estava ali nos autorizando que nós podemos sim ter o consolo espiritual. E há inúmeros relatos mediúnicos de Jesus ter aparecido à sua mãe para consolar a sua mãe. Então, a mediunidade bem utilizada, a mediunidade evangelizada, por isso Allan Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade que não é cobrada, porque dai de graça o que de graça recebeste, essa mediunidade está mais do que autorizada por Deus, e nesse sentido, a evocação, na verdade, não é um chamamento insistente, é um chamamento do coração, na saudade que temos do nosso parente desencarnado. E ficou provado que até mesmo naquele caso da pitonisa de Endor, Samuel, espírito, conversou. Eu tenho uma Bíblia muito boa chamada Bíblia de Estudo Holman, e ela deixa claro, sim, que houve o contato. Houve o contato. Eu estou falando da Bíblia Holman, porque outras Bíblias têm interpretações viciadas. E ela realmente, ela deixa claro que houve o contato de Saul com o espírito Samuel. Inclusive, Samuel o alertou, dizendo que ele não deveria perturbá-lo, porque ele deveria buscar o conselho de Deus, e não dele, Samuel, o espírito. Mas, antes que o sol voltasse a raiar, ele cairia nas mãos dos filisteus. Ele anunciou. E ainda disse, e você estará conosco aqui, deste lado da vida. Praticamente ele disse assim, você vai estar deste lado conosco. Então, na verdade, se tratava de Samuel, porque foi identificado pela vidência
da pitonisa de Endor, quando ela descreveu, eles entenderam sim, eles identificaram que se tratava de Samuel. Então, a Bíblia está repleta de fenômenos mediúnicos, até mesmo um fenômeno de voz direta, em que um espírito usa uma mula, a mula de Balaão. Eu poderia citar aqui inúmeros fatos, como o espírito de um macedônico que pediu para Paulo pregar na Macedônia. Então, a Bíblia é um livro mediúnico, inclusive. Então, se a evocação fosse proibida de fato, então aí a gente sugere o seguinte, Zezé, que o nosso irmão estude melhor a Bíblia.